Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com dois personagens que têm uma história atravessada através das letras libras. Ela, a professora Lara Liz Oliveira, professora do Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também coordenadora do curso de graduação em Letras, habilitação em Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais, Libras. E também contamos com a participação na entrevista de hoje com Délio Delfino. Ele é graduado em Psicologia, tem especialização também na área e é o primeiro aluno justamente graduado neste curso da UFRN. Sejam bem-vindos ao programa Educação em Pauta. Obrigada Obrigado, pelo convite. Bruno. Délio, primeira vez, televisão, tá nervoso? Primeira vez. Lara Liz já foi entrevistada aqui, né, em 2014, no programa Educação em Pauta. Seja bem-vinda mais uma vez, Lara. Obrigada. A primeira pergunta primeiro vou fazer para a professora, tá? Com licença, Délio. Como é que surgiu esse curso, né? E na realidade, quando a gente coloca habilitação em língua portuguesa, língua brasileira de sinais, tem outros cursos no nosso país que são especificamente para Libras. Como é que foi criado e funciona esse curso? A senhora, como coordenadora, pode nos falar isso um pouco. No ano de 2005, saiu um decreto, o decreto número 5626, que regulamenta uma lei anterior, de 2002, que reconhecia a Libras como a língua oficial da comunidade surda brasileira. E nesse decreto vinha discriminadas várias informações a respeito de como deveria ser o atendimento ao público surdo, por instância pública e privada, educacionalmente falando também. E lá foram previstos 3 cursos, a criação de 3 cursos. O curso de bacharelado em Letras Libras, o curso de licenciatura em Letras Libras e o curso de Letras Libras, Língua Portuguesa como Segunda Língua, né? O primeiro curso que foi ministrado no Brasil foi lançado no ano de 2006 pela UFSC, via EAD, a, se eu não me engano, 8 polos no Brasil, distribuído pelas 5 regiões brasileiras. E Santa Catarina já era especificamente Letras Libras, né? Isso, o nome era Letras Libras. O objetivo desse curso era formar professores de Libras para atuarem com alunos surdos e ouvintes que teriam de aprender Libras, né? As políticas de inclusão no Brasil começaram a se disseminar, a crescerem, as discussões a aumentarem, programas voltados para isso também começaram a surgir no Brasil. E um desses programas foi o Viver Sem Limite, Incluir também, né? Foram duas ações feitas pelo governo federal. E dentro delas, um dos objetivos era formar pessoas habilitadas a trabalhar com o público com deficiência, pessoas com necessidades educacionais especiais, onde se encontra o surdo, que é o usuário de Libras hoje, né? E dentro desse programa, o UFRN se candidatou com a proposta de um curso de Letras Libras Língua Portuguesa como segunda língua, que visa formar futuros professores que vão atuar com alunos surdos, ensinando para eles Libras e língua portuguesa, na modalidade escrita. Esse é o novo curso, né? Esse é o curso que a UFRN ministra hoje. Você foi formada, além de Letras, Língua Portuguesa, na UFRN, por esse curso da Universidade Federal de Santa Catarina, não foi, professor? O que eu me formei em Santa Catarina foi a segunda edição do curso de Letras Libras. Eu falei que a primeira edição foi em 2006, com aproximadamente 8 polos em todas as regiões do Brasil. Uma segunda edição desse curso foi novamente promovida pela UFSC a 15 estados brasileiros, dessa vez ofertando não só a licenciatura como o bacharelado. E aí o bacharelado voltado para a formação de tradutores e intérpretes de língua de sinais, eu me candidatei, fiz o curso, né, foram 4 anos. Surgiu essa primeira afinidade com Libras? Não, já tinha contato antes. Comecei a aprender com 11 anos de idade, né, dentro da minha comunidade da igreja que eu participava. E comecei a aprender Libras com os surdos da igreja mesmo, desenvolver trabalhos voluntários, isso ainda em São Paulo. Em 2006 vim para Natal, conheci a Associação de Surdos, trabalhei como voluntária na Associação de Surdos e quando essas notícias começaram a chegar de profissionalização da área, a gente começou a querer entrar.
Porque até então, muita coisa era você aprendia na prática mesmo do dia a dia. A necessidade, livros, né? era. Utilidade de comunicação mesmo. Surgia, né, a necessidade de alguma coisa e a gente ali na prática tentava achar soluções. Junto com os surdos também, né? E aí com a vinda do curso para várias regiões do Brasil é que se começou a pensar um currículo de formação dos profissionais que atuam com o público surdo. Surdo que a gente está falando aqui, acho que é importante deixar claro para demarcar isso ao longo de toda a entrevista, é o sujeito que se comunica por língua de sinais, né? Língua brasileira de sinais, a Libras. E o foco que esses cursos todos que eu estou falando, Letras Libras, licenciatura ou bacharelado e Letras Libras, língua portuguesa, dão no seu conteúdo, no seu currículo, enfocando o surdo não como uma pessoa com deficiência, uma Inclusive, pessoa que falta audição. Muda, né? Já portador de deficiência, o deficiente. Mas o termo correto é o surdo mesmo, né? No caso do surdo, que é usuário de língua de sinais, ele faz questão até de ser chamado de surdo mesmo, né? Em termos clínicos, médicos, ele é uma pessoa com deficiência auditiva, ele não ouve, né? E aí tem lá níveis, decibéis, cálculos desse tipo. Só que no curso isso é enfocado praticamente em nenhum momento. A gente não parte disso. Quantos decibéis, quantas perdas meu aluno tem. Né? Isso não vai influenciar tanto no âmbito pedagógico quanto eu saber que ele é um usuário de Libras e que ele apreende informações prioritariamente de forma visual. Délio, você tem uma primeira graduação em psicologia, né? Especialização também na área, e aí depois foi estudar Libras. Queria saber, tem alguém na família, como é que veio essa necessidade, surgiu como necessidade, curiosidade, como é que você começou nessa área? A Lara está passando um pouco dessa vivência dela e você, de onde surgiu esse interesse? Sempre é uma questão que me fazem, se tem alguém na família, se eu tenho algum amigo, parente, não. Realmente eu me encontrei com a Libras foi no curso de psicologia. Eu estava no 4º ano do curso e comecei a me interessar pela área clínica, o trabalho clínico, e aí como a clínica ela é voltada no espaço da comunicação, da fala, da escuta, como é que fica isso, e eu pensando, como é que para uma pessoa surda se comunicar comigo, que eu estou querendo trabalhar com isso, estou querendo trabalhar como um psicólogo, então no caso ouvinte, falo acusticamente, oralmente, escuto acusticamente, como é que vai ser isso com uma pessoa surda? Partindo disso daí, eu fui buscar um curso de Libras. Eu fiquei inquieto com isso e querendo saber como é que a psicologia ela pode ampliar. A atuação dela também, eu via isso como um campo de trabalho, atuar, porque tem uma população desassistida aí, que não está tendo acesso aos serviços psicológicos, caso precise. E partindo disso, eu comecei a buscar um curso. E aí fui estudando ao longo ainda no final da minha graduação, fiz um curso, fui atender uma pessoa surda que chegou no serviço escola que eu estava estagiando. Essa aí, fazer essa pergunta, você já atendeu na clínica que você... Já estava na minha formação mesmo ainda. No último ano, meu estágio final, eu atendi uma pessoa surda em Libras e aí eu estava no início de um curso de Libras básico e contei com a presença de uma intérprete me auxiliando, que a intérprete inclusive é uma professora da UFRN agora, Gisela Oliveira. Ela me deu todo o suporte ao longo desse atendimento e eu dei continuidade. Aí fui para a especialização em psicologia, estudando também como é que a psicologia está tratando a questão da surdez, qual o trabalho que ela desenvolve, e partindo disso eu fui para o mestrado já para estudar o atendimento clínico de pessoas surdas. Como é isso para um psicólogo ouvinte atender uma pessoa surda que se comunica em sinais? No caso, como a Lara ressaltou, o usuário de Libras mesmo. E aí eu comecei o meu trabalho e ao longo do mestrado eu abri o curso de Letras Libras aqui na modalidade presencial, eu fiz o vestibular, entrei, e dei continuidade ao estudo para aprofundar, porque a psicologia ela pede muito isso. Quando você está trabalhando com uma determinada área, você tem que estar agregando conhecimentos, procurando outros saberes, e a Libras veio para completar a minha formação. Lara, você tem ideia de quantos surdos nós temos mais ou menos aqui? Se tem algum dado no Rio Grande do Norte ou Natal, por exemplo? Sim, os dados do IBGE mostram que no Brasil como um todo a população apresenta um percentual de 5% de pessoas que apresentam deficiência auditiva. Então, aqui em Natal, a população, aproximadamente 5% tem. Se a gente pensar, acho que aqui tem aproximadamente o quê? 1 milhão de habitantes, não sei a quantidade de pessoas, mas 5%. Agora, tem um fato que é interessante, que é
o Rio Grande do Norte ser apontado pelo IBGE como o estado que contém mais pessoas, um índice maior de pessoas com deficiência como um todo. No geral. No geral. Então, talvez esse número, o Rio Grande do Norte ainda apresente alguns números além do que outros estados brasileiros. E você foi o primeiro aluno graduado, né? Conta pra gente um pouco como é que foi essa sua trajetória, né? Porque o porquê, né, de ser o primeiro aluno graduado, eu teve uma colação de grau individual, não foi, professora? Isso. Foi. Bom, eu sou da primeira turma, da turma que começou o curso, e no ano passado eu fiz um concurso para o Estado, para professor de Libras, e acabei passando e sendo convocado. Só que eu só podia assumir, no caso, se eu tivesse a formação já concluída em Letras Libras. Partindo disso, eu dei entrada nos procedimentos legais na UFRN e fui fazendo antecipações de disciplinas, tudo, concluindo os estágios para poder assumir esse cargo. E isso foi que me motivou a correr atrás disso, de antecipar o curso, e acabei dando conta e cursando já. E ao final do ano eu já estava com o curso concluído, passando todas as etapas, mas foi todo ao longo do ano. Eu antecipei, acredito que 1 ano mais ou menos do curso, cursei 2 anos em 1. Então o curso tem a duração de 2 anos? 4 anos e meio. Ah, sim, você já estava... E são quantas disciplinas, mais ou menos? Nossa! Uma ideia por semestre, por exemplo. Por semestre o aluno cursa aproximadamente 4 ou 5 disciplinas. E aí, e aí tem os estágios também, são 4 estágios supervisionados. Segue o padrão de uma licenciatura na UFRN. Acho que o que diferencia o curso, além, claro, do objeto, né, de estudo também, é a língua de instrução. O curso acontece todo em língua de sinais. Então, todas as disciplinas são ministradas em Libras, né? Com exceção de algumas que são ministradas por professores de outros departamentos que não conhecem Libras, mas aí eles são assistidos por intérprete de língua de sinais. E a sala de aula é composta por alunos surdos e ouvintes que ingressam por meio de um vestibular próprio, que a gente mesmo organiza, não é via Enem. E é todo em Libras, esse processo seletivo, e tem uma redação em língua portuguesa. E aí as aulas acontecem todas em língua de sinais. Bastante interessante. Tem uma ideia de quantos professores existem? Atualmente... São todos do curso de letras, língua portuguesas, que tem um braço, digamos assim? Como é que funciona? Todos os professores do curso de Letras Libras, língua portuguesa hoje, que são 8, têm influência em língua de sinais. Então, a gente que ministra as disciplinas da área mesmo, específicas do curso, ministra tudo em língua de sinais. Mas estão lotados, tem um departamento? No departamento de letras. Isso, dentro do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. E tem uma outra professora que também é fluente em Libras, que é do Centro de Educação, e ministra estágio, didática, essas outras disciplinas. Ok, Lara, Adélia, a gente vai fazer um breve intervalo. E você, de casa, não sai daí, já já a gente vem com o segundo bloco do programa Educação Pauta, conversando mais sobre a língua brasileira de sinais, através do curso que é ofertado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente volta já já depois do intervalo. Até lá. Continuamos a entrevista com Lara Liz Oliveira e Délio Delfino sobre Letras Libras. No primeiro bloco a gente falou sobre a formação de vocês, essa especificidade, primeiro contato. Inclusive, esqueci de perguntar, a Lara foi professora do Instituto Federal também, né, Lara? Fui professora da disciplina de Libras para as licenciaturas. Dentro desse curso que é relativamente novo, né, quais são as principais dificuldades para ofertar esse tipo de modalidade de ensino, digamos assim, Lara? O curso é presencial, né? Uma das exigências que aparecem no decreto 5626, quando previu a criação desses cursos, é que eles sejam ministrados em Libras. E aí o processo seletivo é interessante que minimamente consiga fazer uma triagem de quem já tem algum domíniozinho de Libras ou não, para entrar e conseguir começar a entender, né? O curso. Alguns cursos, o ingresso é pelo SISU e a pessoa pode entrar sem saber Libras nenhuma, e aí o curso... Isso outros cursos, nesse curso Isso, não. outros cursos, né? São os cursos que o pessoal que faz o Enem, vem tradicionalmente, né? Tem universidades que têm o Letras Libras e o aluno entra no Letras Libras
pelo SISU, sem saber língua de sinais. E aí eles têm que pensar em outras formas, ter uma carga muito forte de disciplinas de Libras logo no início para o aluno se tornar fluente, aí depois vem as disciplinas mais teóricas, de linguística, de literatura, né? Depois que o aluno já mais tem algum densas, domínio. né? Teóricas, quem sabe. E o público do curso também é muito heterogêneo. Geralmente uma sala de aula numa universidade já é heterogênea por si só. E o fato de você ter duas línguas em jogo ali acontecendo... É um curso bilíngue, né? É bilíngue. E os sujeitos do curso são bilíngues também, porque são surdos e ouvintes. Então, a gente tem discussões interessantíssimas a respeito de cultura, diferenças culturais entre surdos e ouvintes, diferenças de comportamento mesmo entre surdos e ouvintes, né? E a todo momento, como professor, a gente tem que ficar lidando com essas negociações de diferença entre o público que a gente está atuando. Tem alunos de outras regiões também? Tem. Mais do Rio Grande do Norte? Tem alunos de outras regiões, mas a maioria é daqui mesmo de Natal. Délio, dentro do curso, o que mais te encantou? Digamos assim, uma disciplina ou algo que você achou mais próximo, quem sabe, a sua primeira formação? Bom, do curso de Libras, assim, o que eu me interesso mesmo é pelo estudo da língua. A parte da linguística, entender a língua de Libras. Como é essa língua? Uma língua que ocorre numa modalidade visoespacial, porque a gente se comunica como? Oral auditivamente. E aí vem uma língua que me coloca para falar com a mão. E isso é muito encantador. Você está colocando, expressando seus sentimentos, a sua compreensão de mundo, e você usa as mãos e se comunica. São as disciplinas que eu mais me interesso, as que são voltadas para o estudo da língua em si. Mas temos, como toda licenciatura, o estudo da literatura, o estudo do ensino também. Eu acho que principalmente nessa reta final do meu estágio, eu fiquei também encantado com a parte do ensino, que era a parte prática que eu tinha que fazer, e lidar diretamente com estar ensinando Libras, ensinando português como segunda língua para um aluno surdo, os desafios que são encontrados aí também. E é por esse caminho que eu me interesso mais, assim, no curso. Lara Liz, tem uma estrutura de como se fosse a língua portuguesa, né? Fonética, tem morfologia. Como é que funciona isso, né? Digamos assim, dentro das letras livres, quais são as disciplinas que você acha mais complexa, por exemplo? Para esses alunos que estão começando, quem sabe agora. Quando você perguntou sobre sobre as dificuldades do curso, eu elencaria também o fato de nós termos poucos materiais a respeito do estudo da língua de sinais na linguística. A minha área é de estudos linguísticos, então eu ministro, por exemplo, a disciplina que eu vou ter agora, fonética e fonologia da língua de sinais. E geralmente não se pensa que existem esses níveis de análise, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, e existe, né? Só que adaptado para a modalidade visual e espacial da língua de sinais. Então, quando a gente ouve fonética e fonologia, a gente já relaciona diretamente com o som, por causa desse fonética e fonologia. Mas o objetivo, por exemplo, da fonética e da fonologia é estudar os elementos mínimos de uma língua. E a Libras tem seus elementos mínimos, né, que são os parâmetros da língua de sinais. E aí, isso também promove uma série de quebra de paradigmas dentro da própria linguística, porque um dos critérios para você dizer que uma linguagem é língua, ela tem uma forma de expressão oral auditiva. E aí, quando você vê uma língua, uma forma de comunicação toda sinalizada, altamente complexa, que atende a todos os critérios para você dizer se é uma língua ou não, menos o critério de ser oral auditivo, você quebra um paradigma dentro da linguística. Então, tem respostas ou questões que antes nem se pensava que estão sendo levantadas por causa dos estudos da língua de sinais. Isso é maravilhoso. Eu queria que você fizesse um exemplo, por exemplo, em relação quando eu estou falando agora, né, eu posso falar ou eu posso falar. Ou seja, a entonação ela é muito presente, né, na oralidade. Na Libras também tem um pouco disso, né, com gestos. Como é que funciona? Você poderia fazer um exemplo para a gente, por exemplo? Tem. Eu vou falar um pouco, então, sobre intensificador, por exemplo, que é bem visual. Em português, quando a gente fala, tudo acontece na voz, né? Se eu quero falar
que algo é muito bonito, ou que algo é bonito, eu falo, nossa, que bonito. Se eu quero falar que algo é lindo, maravilhoso, eu, meu Deus, que lindo, que maravilhoso. Isso vem na voz, muito mais até às vezes do que na expressão facial. Em Libras isso acontece tudo na expressão facial e na forma como eu amplio o uso dos meus movimentos. Então, se eu quero dizer bonitinho em Libras, por exemplo, eu digo... Minha expressão facial é toda reduzida, minha mão é reduzida, só assim. Se eu quero dizer bonito. Se eu quero dizer lindo, maravilhoso. Minha mão é mais amplo o movimento que eu faço, minha mão se abre mais, né? A intensidade é muito, muito interessante, com gesto, com olhar, com a boca, com tudo, né? Então, toda a parte dessa entoação, da prosódia da língua de sinais acontece principalmente por expressão facial e amplitude dos movimentos e das mãos e dos braços também. Délio, e você no dia a dia cursando, né? Ou quem sabe agora também depois de formado, os outros alunos já se formaram, não, da turma? Ainda não, né? Não. Ainda ao final do ano. No final do ano. E aí, como é que fica, quem sabe, na própria psicologia, né? Essa intensidade da comunicação. Você está estudando agora no mestrado, não é isso? Eu concluí o mestrado. Concluiu o mestrado, né? E como é que fica essa parte, digamos assim, esse ensino híbrido da letras, libras, da psicologia e todo esse gestual dentro do comportamento, por exemplo? É bem interessante porque faz parte da humanidade. Cada um tem seu jeito de como se comunicar, de como expressar suas opiniões e tudo. Assim como nós ouvintes expressamos, o surdo também expressa, nós ouvintes expressamos também em Libras. E cada um tem seu jeito próprio de se comunicar. E o que é interessante é pensar que não existe somente um jeito de se comunicar. Acho que a Libras ela traz essa questão para a psicologia. Como é que o profissional da psicologia vai se comunicar com uma pessoa surda? Fazendo uso de que língua? Qual é a língua desse usuário, desse sujeito que chega até o acompanhamento terapêutico, que está demandando um atendimento aí, que está em algum tipo de sofrimento? E é um segundo pensamento sobre o outro, né? Isso, pensar como ele e tentar se colocar no lugar dele, principalmente respeitar a língua, uma língua que é legalmente já reconhecida a nível Brasil, e que a psicologia ela tem que reconhecer isso e respeitar, para poder dar uma assistência na língua realmente do usuário que procura o serviço. E na formação do psicólogo tem algum tipo de disciplina que vai atingir essa área Até o momento ainda não. Até o momento, disciplinas de Libras são obrigatórias em licenciaturas. E no curso de Hoje em dia no curso de fono também, mas os outros cursos eles ofertam como optativa ou algo do tipo. A psicologia ela não tem essa preocupação atualmente ainda. Uma pena que isso acontece. Ainda, espero que mais já possa... estamos avançando aí, que eu participo já de congressos e eventos, eu acho que desde 2010 eu vi uma evolução nisso já. Lara, letras, a Libras é para o sistema brasileiro, né? E outros países, cada um vai optar pelo seu, ou, por exemplo, tem uma língua europeia, ou cada país no mundo termina optando por um tipo de matriz específica. Cada país tem a sua língua de sinais. Alguns países compartilham a mesma língua de sinais, como os Estados Unidos e Canadá. Ambos usam a língua de sinais americana, mas a língua de sinais apresenta variação linguística também, assim como outras línguas. Então, você querer que o mundo inteiro use a mesma língua de sinais é muito complexo. Mas eu pergunto assim, por exemplo, os países que têm colonização espanhola, têm, por natureza, uma herança do espanhol. Então, talvez um sistema que pudesse migrar nesses países, isso não acontece quando a gente vai para o gesto, para a Libras, digamos assim, em outros países, que tem outra terminologia, obviamente. No caso, a língua de sinais portuguesa, lá de Portugal, na verdade, a língua gestual portuguesa, ela tem muito menos a ver com a língua brasileira de sinais do que a língua americana de sinais. A língua brasileira de sinais tem uma influência francesa muito forte. Então, ela vai ter traços comuns com outros países que têm influência francesa também, como Estados Unidos, México, enfim, que tiveram uma mesma influência. Então, são troncos que existem na língua de sinais. Tem um tronco germânico também, né? Então, aqui a influência principal é a francesa. A gente compartilha traços com outros países
que tiveram essa influência francesa também. Tem alguma disciplina que discute essa questão, como se fosse a origem da língua? Não, a gente não tem uma disciplina que aborde a história da língua de sinais. No momento, a gente está reformulando o nosso PPC do curso, né? Então, talvez entre alguma disciplina que aborde isso minimamente, mas a gente não tem uma que se volte especificamente para isso. Tem alguma disciplina, né? E hoje a senhora também já foi professora na área de EAD, algum tipo de formação também nessa área para complementar o material no próprio curso? Ou todo o curso é realmente presencial? Tem cursos EAD sendo ministrados, a UFSC agora está com uma nova edição também acontecendo em outros estados. Tem cursos de especialização via EAD também acontecendo por várias universidades e faculdades privadas também. Mas aqui o nosso foco, por enquanto, tem sido presencial. Não sei futuramente o que nos aguarda se a gente abre alguma coisa EAD aí. Ou quem sabe um próprio curso de formação para os outros professores. Isso tem algo planejado isso para o futuro ou ainda não? Por enquanto não. A gente está se dedicando muito mesmo a fortalecer o curso de Letras Libras atual. Até porque é bastante novo. Né? Fincar as nossas bases para poder depois começar a dar passos mais Eu imagino que a dificuldade é grande para cursos novos, ainda mais nessa área. E você, Délio, não podia deixar de fazer essa pergunta, né? Em relação afinal de contas, se você se formou antes e o concurso vai dar certo, como é que está aí essa questão? É uma questão bem polêmica porque o concurso está suspenso. Foi suspendido, novas convocações e, bom, eu estou aguardando, vou levar a documentação até a secretaria, mas ficar aguardando realmente, porque tem uma questão bem maior aí que está envolvida nesse concurso. Mas, diante disso, estou estudando para futuros concursos aí. Ok, fazemos votos e que dê tudo certo, né? Obrigado. Que seja feita aí em termos legais, né? Todo o procedimento para que você possa assumir esse cargo também. Lara, a gente está terminando o programa, mas eu queria que você pudesse deixar aí para os nossos telespectadores, quem sabe alguém que tem um filho ou coisa do tipo, mas que eu acho que poderia buscar essa formação. Tem alguma informação do tipo, nós abrimos seleção todos os anos, no período tal, o site, alguma coisa desse tipo, meio de comunicação para quem quer acompanhar melhor o curso? O curso de Letras Libras, ele é ofertado anualmente. Uma turma entra por ano com 40 vagas. E o nosso processo seletivo que eu expliquei acontece geralmente entre final de junho e início de julho. Então, quem tiver interesse, começa a entrar já no finalzinho de maio aí no site da Comperv, né, da UFRN, que é por lá que sai o nosso edital e é também a instituição que promove a prova, né. Nós estamos sempre ofertando cursos de extensão na universidade, né? Quem tem interesse, entra lá na página da ProEx da universidade, que é a Pró-Reitoria de Extensão. Também via nossas redes sociais, a gente tem o Facebook do curso, né? Então, quem quiser pode entrar, é o Facebook Letras Libras Língua Portuguesa. Lá a gente posta informações, novidades, inscrições também, link a gente coloca lá e os eventos também. Né? Ok, Lara, muito obrigado pela entrevista e Délio também. Obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta. Fica o convite para no próximo sábado você acompanhar também um assunto em pauta sobre a educação e a formação humana aqui na TV Câmara, todos os sábados às 10 horas da manhã e aos domingos também no mesmo horário. A gente se vê na próxima semana. Até lá!